Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre as propriedades da potenciação. Ou seja, quais são as propriedades que de repente elas poderão nos ajudar bastante na resolução de um exercício, de uma expressão ou de qualquer operação, digamos assim, que envolva a potenciação, tá? Nós temos aqui 5 regras bem básicas, que são, eu vou fazer o seguinte para ti, tá? Eu vou listar a regra e já vou te mostrar aqui o exemplo ao lado de como ela funciona. Bacana? Vejamos aqui então, olha só. A primeira regra é quando você multiplica bases iguais com expoentes iguais ou diferentes, não interessa. Mas se nós temos a multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Vejamos aqui um exemplo, aqui, olha lá. Se eu tiver 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado, o que a gente pode fazer? Eu repito 2, que no caso é a base que está repetida, e em seguida a gente soma os expoentes. Resultado final, 2 elevado à quinta. Dependendo do exercício, da atividade que você faça, tá? Você pode parar aqui nessa potência ou você pode resolvê-la, não há problema nenhum. Sabendo que 2 elevado à quinta é igual a 32, tá? Agora, o detalhe bem importante aqui é o seguinte, pessoal. Essa regra, especificamente, ela só funciona para a multiplicação. Quando a gente chegar na próxima regra eu te explicar, eu vou te dar uma dica bem interessante sobre outras operações, tá bom? Veja bem então. Na nossa segunda regra aqui tem o seguinte. Quando você tem também a divisão de duas bases iguais, olha lá, base A em cima, base A aqui embaixo. Beleza. Se nós temos a divisão, então, de duas bases iguais, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Mas atenção, a ordem de subtração sempre é o de cima menos o de baixo. Sempre nessa ordem. Vamos supor que, de repente, eu tivesse 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 7. Aí tu pensa assim, então eu vou subtrair 7 de 5, pois 7 é maior que 5. Não. Independente de quem seja maior ou menor, a ordem sempre é subtrair o de cima pelo de baixo, tá? Uma outra coisa importante aqui é que o A seja diferente de 0. Por quê? Porque se o A de repente for igual a 0, nós teremos 0 no nosso denominador. E 0 elevado a qualquer valor, qualquer expoente, sempre é 0. Só que fração com denominador igual a 0 não existe. A gente não poderia continuar nenhuma resolução onde apareça fração com denominador igual a 0. Legal? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, de novo, não se esqueçam que quando a gente for utilizar essa regra, pessoal, é repetir a base e subtrair os expoentes, obedecendo sempre a ordem do de cima menos o de baixo, ou se de repente você tiver assim, olha lá, m dividido por a elevado a n. Qual é a ordem? É o primeiro menos o segundo, sempre dessa maneira. Por exemplo, aqui então, olha só, eu tenho 2 elevado à oitava potência, dividido por 2 elevado à quinta potência. Devido ao fato de nós termos as bases iguais, onde ambas são iguais a 2, nós teremos 2 elevado a 8 menos 5. Onde 8 menos 5 é igual a 3 e 2 elevado a 3 é igual a 8. Pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Mas como eu te falei agora há pouco, tá? Não precisa tu se encucar tanto em relação a isso, por quê? Porque dependendo da situação, quando você chegar aqui no expoente, já vai ser o suficiente, tá bom? Mas saiba que 2 elevado a 3 é igual a 8, pois o 2 escrito 3 vezes e multiplicando todos esses 3, a gente chega a 8. Assim como aqui em cima, o 2 elevado à quinta, escreve o 2 5 vezes e multiplica todas as 5. Legal? Agora vamos lá. Repare que essas duas regras aqui, ó, a A e a B, elas só são em relação à multiplicação e à divisão. Só. Então, olha lá. Se multiplicar, soma. Se dividir, subtrai. Vamos supor que de repente eu tivesse a adição. Eu tenho, vamos supor aqui, vou pegar o exemplo aqui, olha lá. 2 elevado a 3 mais 2 elevado ao quadrado. Gente, não existe nenhuma regra onde eu possa transformar essas duas potências, essas duas bases,
em apenas uma base com um expoente apenas, tá? Nesse caso, então, o que a gente faz? Bem, aqui eu poderia resolver independentemente, cada uma delas, e depois somar o resultado. Por exemplo, 2 elevado ao cubo é igual a 8, mais 2 ao quadrado, que é igual a 4, sendo assim, 8 mais 4 é igual a 12. Então, quando você tiver uma soma ou uma subtração, que também tem a mesma ideia, você tem que resolver a potência separadamente e depois você soma ou subtrai os resultados, tá? Então, de novo, não existe regra para transformar soma ou subtração em apenas um expoente com uma base, tá? Não tem, beleza? Terceira regra, se eu tenho uma base com 2 expoentes e esses expoentes são separados por um símbolo, sendo esse símbolo parênteses, colchete ou chaves, tá? Qualquer um dos 3 está valendo. Quando você tiver essa situação, você repete a base e multiplica os expoentes. Por exemplo aqui, olha só. Eu tenho 2 ao cubo elevado à 4ª potência. Beleza, existe um símbolo aqui entre eles. Sendo assim, a gente multiplica, ó, 3 vezes 4 equivale a 2 elevado à 12ª potência. E aí parou a questão, tá? Então, nesse caso, eu tenho um símbolo que separa esses expoentes. Tu pode perguntar o seguinte, professor, e se eu não tivesse nenhum símbolo separando? Vamos supor que tivesse a seguinte situação, olha lá. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Repara que eu tenho uma base com 2 expoentes. Só que esses 2 expoentes aqui, no caso, não existe nenhum símbolo que separe os dois. O que a gente faz nesse exemplo? Eu vou considerar, pessoal, essa potenciação aqui, ó. Então, é como se eu tivesse 2 elevado a 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é igual a 9. Então, tudo isso equivale a 2 elevado à 9ª potência, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Uma coisa é você resolver uma potenciação com 2 expoentes separados por parênteses, ou colchete ou chaves, tanto faz. Outra coisa é você resolver uma operação de potenciação com 2 expoentes, sendo que eles não são separados por nenhum símbolo, tá bom? Se não são, você resolve a potenciação entre eles. Se acaso forem, você resolve a multiplicação entre eles. Perfeito? Ok. 4ª propriedade. Se eu tenho a multiplicação de dois fatores, pelo menos, dentro do parênteses, e esse parênteses é elevado a um expoente qualquer, na multiplicação, esse expoente ele é distributível. Tá? Então, a gente pode considerar o quê? Se eu tenho A vezes B elevado a M, é a mesma coisa do que A elevado a M vezes, porque aqui é vezes, B elevado a M também. Coloquei como exemplo aqui, olha lá. Eu tenho 2 vezes 3 elevado ao cubo. Eu posso fazer 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aí você trabalha do jeito que você quiser. Como assim? Vamos supor que eu quisesse o resultado numérico aqui. Ou você multiplicaria e depois elevaria a potência, ou elevando primeiro a potência, depois você resolve cada uma delas separadamente e no final multiplica, tá? Então nós temos aqui nesse caso essas 2 situações diferentes, beleza? Última propriedade, se eu tenho a divisão também de 2 valores em fração, tanto faz, e essa fração ela tem um parêntese só para um expoente, esse expoente também é distributível aqui em relação aos 2 elementos, tanto o numerador quanto o nosso denominador. Então, por exemplo, aqui, reparem, se eu tenho 2/3 elevado ao cubo, isso aqui é igual a quem? É igual a 2 ao cubo dividido por 3 ao cubo. Deixa eu resolver rapidamente aqui para ti, olha só. 2 ao cubo, o resultado é igual a 8. E 3 ao cubo, o resultado é igual a 27. Gente, um detalhe bem importante que eu te chamo a atenção aqui é o seguinte. No início de tudo, da nossa conta aqui, 2/3 é possível simplificar? Não, não é. Se no início não é possível simplificar, no final também não será nunca, tá? Então, se uma fração ela tem um expoente qualquer para a fração toda, só que essa fração ela é irredutível, ou seja, não dá para simplificá-la.
Ao distribuir a potência, a resposta final, automaticamente, ela também não será possível ser simplificada. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos 5 propriedades da potenciação, as quais poderão ser muito úteis para você na resolução de alguns exercícios, atividades, ou até mesmo para, como é que eu posso dizer? Até mesmo para te auxiliar na resolução de situações do nosso cotidiano, tá legal? Então, muito obrigado e tchau!